Olá pessoal, paz a todos vocês. Hoje eu quero meditar com vocês no Salmo 1, versos 5 e 6. A Bíblia diz assim: Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Queridos, é bem notável neste Salmo 1 que Deus ele faz uma distinção muito clara entre o justo e entre o ímpio. Desde o primeiro versículo, desde o primeiro verso, né, é feita essa distinção entre o justo e o ímpio, entre o que teme a Deus, entre o que não teme a Deus, entre o que medita na palavra de Deus e aquele que não medita na palavra do Senhor, né? Entre aquele que se assenta na roda dos escarnecedores e aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Então o Salmo ele vem comentando sobre a conduta de vida cristã, né? A conduta de vida que um cristão deve ter. E ele fala também sobre alguns itens de uma conduta de vida ímpia, né? Viver segundo o conselho dos ímpios, se assentar na roda dos escarnecedores, viver segundo a carne, né? Estar no caminho de pecadores, no caminho da perdição, né? E nesses últimos dois versos que nós lemos, ele dá uma sentença, né? Isso aqui é uma sentença que é dada. Ele diz assim, olha, os perversos, eles não prevalecerão no juízo. Então é importante nós entendermos que haverá um juízo de Deus sobre todos os homens. O apóstolo Paulo, ele fala aos Coríntios que todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. João, no livro de Apocalipse, ele fala sobre um grande trono branco, onde Deus ele está sentado e Deus ele julgará toda a raça humana. Esse trono é branco porque e quando fala branco, fala da santidade de Deus. É um trono santo, onde não aceita iniquidade, não aceita pecado. É um trono limpo, onde não há nenhum tipo de sujeira e mácula. Ninguém vai poder comprar o juiz naquele dia, não haverá um advogado corrupto que irá convencer o juiz em favor do réu. Não vai ter isso. E é um grande trono, ou seja, um trono grandioso, um trono soberano, que julgará os homens com justiça, e com equidade. A Bíblia fala assim: ó Deus, grande é o cetro do seu reino, cetro de justiça e cetro de equidade. Então nós percebemos que haverá um juízo, de Deus, e nesse juízo Deus ele julgará, todos aqueles que não creram em Jesus. Deus julgará todos os homens, Deus ele aplicará um julgamento. E a Bíblia fala assim que esses perversos, esses ímpios, eles não vão prevalecer no juízo. Talvez naquele dia eles até tentem argumentar, como Jesus disse, virão até mim e dirão: Senhor, nós pregamos, nós profetizamos, nós curamos, nós expulsamos demônios em teu nome. E então Jesus dirá a eles: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então naquele dia, queridos, Jesus ele vai fazer a real distinção entre aqueles que servem e entre aqueles que não servem a Deus. Seguindo o texto, ele diz assim: os pecadores eles não prevalecerão na congregação dos justos. Esta congregação não está falando de uma igreja em si, mas está falando da congregação eterna, onde Deus ele reunirá todos os santos junto com os anjos para louvá-lo para sempre, por toda a eternidade. Os ímpios não estarão ali. A Bíblia é clara quanto a isso. A Bíblia faz essa distinção. Ela começa lá dizendo que Deus criou luz e criou trevas. Jesus usa isso mais à frente, dizendo que as trevas não se misturam com a luz. E lá no livro do Apocalipse, João ele vê um grande grupo de santos que chegam para adorar a Deus, mas ele também vê uma grande porção de pessoas que é jogado junto com o diabo, o falso profeta, no lago de fogo e enxofre.
né? Então nós vemos uma distinção em toda a Escritura a respeito disso, né? Hoje existem muitas pessoas que querem se maquiar no meio da congregação, né, de Deus. Alguns se maquiam vestindo uma roupa social, alguns se maquiam colocando a Bíblia na mão e saindo pela rua, né? Alguns eles expressam uma forma de conduta honesta e aparentemente piedosa e justa diante dos homens, mas o seu secreto só Deus conhece, a sua vida secreta, né? Tem um ditado que diz assim: olha, você sabe o que você é quando você está sozinho, quando você está sozinha, aí você sabe o que você é. Jesus, em Mateus 23, ele confronta um grupo de fariseus, né? E ele fala assim: vocês são hipócritas, né? Porque o que vocês pregam, vocês não fazem, né? Então existem muitas pessoas maquiadas por trás da religião, né? Por trás de uma pregação bonita, de um louvor bonito, de um exercício religioso semanal, né? De uma oferta ou um dízimo, que quer que seja, né? Mas a Bíblia ela fala assim: olha, os pecadores eles não vão permanecer na congregação dos justos, né? Então é importante que a gente tenha essa percepção, né, de que naquele dia vai acontecer o que Jesus disse: olha, naquele grande dia será apartado os bodes das ovelhas, né? As ovelhas serão postas à direita e a elas será dito assim: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que está preparado antes da fundação do mundo. E os que tiverem à esquerda será dito assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, ou seja, vão para o inferno, né? A Bíblia é muito clara quanto a isso. Aquele que prega honestamente, conforme a palavra de Deus, ele aponta os dois caminhos, assim como Jesus apontou. E Jesus disse assim: porfiai, ou seja, se atentai e se esforçai para entrar pela porta estreita, porque estreito é o caminho que conduz à vida e poucos entram por ele. Porém, tome cuidado para que vocês não tomem o caminho largo e espaçoso que conduz à perdição, e muitos entram por ele. Então Jesus é largo, ele é claro quanto a esses dois caminhos, né? E hoje existem pessoas que acham que porque fazem parte de um grupo religioso elas serão salvas, quando na verdade o que todos nós precisamos, queridos, independente do exercício religioso, é de uma transformação interior, um arrependimento verdadeiro dos nossos pecados, deixar os nossos pecados para trás, deixar a nossa vida pecaminosa e viver segundo a vontade do Senhor, viver segundo a vontade de Deus, né? Confiar em Cristo para que Ele nos salve, confiar em Cristo para que Ele nos perdoe, nos transforme, para que Ele nos limpe, né? Às vezes eu vejo alguns comentários dizendo assim: puxa, Deus ele jamais lançará um filho seu na perdição, né? Deus jamais ele lançará um filho seu no inferno. Isso é claro, isso é bíblico. Deus não vai lançar nenhum filho seu no inferno. O problema, queridos, é que a Bíblia ela é muito honesta com quem a entende corretamente, e ela diz assim que nem todos são filhos de Deus. João, na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 10, ele fala assim: olha, temos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ele disse isso lá, né? Em 1 João 1,12 fala assim: olha, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam ele. Mas aqueles que receberam, deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. E quem não recebeu, não deu o poder de ser feito filho de Deus, né? Então o homem, na verdade, por natureza, ele não é filho de Deus, né? Por natureza, ele é uma criatura inimiga de Deus. Em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1, Paulo fala isso: olha, nós éramos inimigos, mas ele nos amou, né? Então o estado natural do homem, pecador, que com seus pecados ofende a Deus, é ser inimigo de Deus, né? Mas a Bíblia, ela nos abre esta porta, né? Ela nos revela a porta da salvação e da vida, que é Cristo Jesus, né? À medida que nós vamos a Cristo, ele perdoa os nossos pecados e nos transforma de inimigos para filhos e amigos de Deus. Aí sim podemos ser salvos, tá bom, queridos? Então é muito importante que a gente tenha isso em mente, né? A gente não viva uma vida de fachada, uma vida disfarçando, né, a nossa pecaminosidade, porque naquele dia haverá um julgamento, né, e os pecadores não perdoados, não arrependidos, não lavados no sangue de Jesus, eles não vão prevalecer, né?
Hoje existem muitas doutrinas por aí dizendo que Deus salvará todos, por exemplo, o universalismo diz isso, né? Deus ele vai salvar todas as pessoas, mas não é isso que Jesus disse, né? Isso e o exemplo são esses textos que eu citei, que são palavras do próprio Jesus, não são minhas palavras, né? São as palavras de Jesus, né? E a Bíblia ela é muito clara, olha, naquele grande dia haverá um juízo, né? Essa doutrina de que Deus ele vai salvar todas as pessoas é um belo ideal poético, né? É agradável aos ouvidos de uma sociedade que, que maqueia a tolerância, né, ao pecado como amor. Né? Só que Deus, além de ser amor, em ter entregado seu Filho Jesus na cruz do Calvário, ele é santo. Né? E todo pecado que o homem comete, ele vai agredir diretamente a Deus. Né? E um Deus santo, ele, obviamente, tendo a sua santidade ferida, ele vai requerer essa culpa. Né? Haverá um dia, queridos, em que muitas pessoas serão julgadas diante do tribunal de Deus, né? E onde a filosofia humana ela certamente cairá por terra, né? E Deus ele mostrará a sua santa e branca justiça aos homens. Né? Deus ele é amor e a Bíblia não discute isso, mas Deus também é justiça. E a Bíblia diz assim, que Deus não terá por inocente aquele que é culpado. Né? Se esse culpado for perdoado pelo sangue de Cristo, for lavado no sangue de Cristo, ele será inocente pelos méritos de Cristo e não pelos méritos dele. Então haverá um juízo, queridos. Haverá um juízo. Um dia toda a carne será julgada diante de Deus. Né? E não pense que uma vida inconsequente de pecados, uma vida de pecados secretos, uma vida dupla, né? ela passará de largo aos olhos de Deus. Né? Não pense que uma pessoa que não se arrepende, que não vem a Cristo, será salva. Né? Não, queridos, não. A Bíblia é muito clara, não há nenhuma aliança de salvação fora do sangue de Cristo. Não há nenhuma aliança de salvação fora do arrependimento. Né? O Espírito de Deus, ele vem para nos levar ao arrependimento. Né? Se essa obra não é operada em nós por meio do Espírito de Deus, como nós seremos salvos? Né? A Bíblia diz assim que João Batista ele começou pregando arrependam-se. Jesus começou pregando em Mateus 4, arrependam-se. E Pedro em Atos 2 pregou, arrependam-se. Né? O homem precisa passar por um arrependimento, um quebrantamento por causa dos seus pecados. Né? Então fique muito atento a isso, não é porque nós fazemos parte de um grupo religioso que seremos salvos. Naquele dia muitos serão surpreendidos. Né? Um dia eu estive em uma igreja pregando, e eu preguei uma palavra nesse sentido, né? Nessa distinção entre justos e ímpios. Né? E algumas pessoas, como eu já disse aqui, não quero ser redundante, mas como eu já disse aqui, acham que são justas porque fazem parte de um grupo religioso. Então Deus me deu uma ousadia tamanha, onde eu virei para o púlpito, para os obreiros e disse assim, senhores, tomem cuidado, porque o inferno está cheio de obreiros, né? Cheio de pessoas que confiaram na sua religião para ser salvas. Sendo que Jesus disse, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele disse assim, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Né? Então não adianta nós seguirmos a religião e acharmos que estamos com Jesus. Seguir a nossa mente, os nossos pensamentos e acharmos que estamos com Jesus. José e Maria também acharam que estavam com Jesus. Mas Jesus não estava com eles, Jesus estava na missão do Pai, pregando com 12 anos de idade no meio dos doutores. Então vamos tomar muito cuidado quando acharmos que estamos com Jesus. Vamos buscar um verdadeiro arrependimento para que a gente não seja pecadores maquiados na presença de Deus. Né? Porque Deus ele não deixa se escarnecer, Deus não se deixa enganar. O último verso do Salmo 1, que é o verso 6, diz assim, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, este perecerá. Então Deus conhece, querido. O apóstolo Paulo ele diz assim, o Senhor conhece os que são seus, e todo aquele que profere o nome de Cristo, aparte-se do pecado. Deus sabe, irmãos, Deus sabe quem ele tem convertido, e Deus sabe quem está maquiado como lobo no meio das ovelhas. Deus sabe o que é o joio, e Deus também sabe o que é o trigo. Deus sabe essa distinção. Então vamos, queridos, em resumo, né, nos arrepender de verdade. Não vamos confiar na nossa frequência nos cultos. Não vamos confiar
na nossa salvação porque pregamos, ou porque cantamos. Isso são exercícios que qualquer pessoa pode fazer, né? Mas vamos confiar, irmãos, na salvação por meio do arrependimento, do recebimento do perdão por meio da misericórdia de Deus, do sangue de Jesus, por meio da fé, não por meio de obras, porque a salvação não é por obras, né? Para que ninguém se glorie, conforme está em Efésios 2, 8 e 9, né? Mas vamos confiar em Deus, que Ele vem com a sua misericórdia sobre nós, nos perdoe, nos transforme, nos faça cristãos verdadeiros, porque aquele dia, repito, haverá um juízo de Deus, e Deus saberá exatamente aqueles que são ímpios, aqueles que são justos, e Deus lhe dará a sua sentença, os homens concordando ou não. A prova de que muitos não concordarão será justamente esse texto. Dirão: Senhor, pregamos, profetizamos, curamos, fizemos boas ações à sociedade. E Jesus dirá assim: apartai-vos, maldito, nunca vos conheci. Queridos, que a gente não ouça essas palavras dos lábios de Cristo. Eu sei que isso que eu estou falando aqui é um pouco agressivo à sociedade pluralista que nós vivemos, né? Uma sociedade pluralista é uma sociedade que acredita em várias verdades, embora essas verdades sejam opostas, né? Por exemplo, existe uma conta de matemática na prova, 2 mais 2, um aluno fala que é 3 e o outro fala que é 4 e o outro fala que é 5. A gente sabe que é 4, né? A verdade, ela é absoluta, né? Ela não é relativa, né? Ela é absoluta. Pelo menos a verdade de Deus, né? Ela é absoluta. A dos homens pode ser relativa, a de Deus não, ela é absoluta. Então, um fala, 2 mais 2 é 3, 2 mais 2 é 4, 2 mais 2 é 5. Aí a professora fala, todo mundo tá certo. Não é isso que está acontecendo hoje em dia. Hoje nós temos várias doutrinas que são opostas entre si, várias correntes de pensamento que são opostas entre si. E as pessoas dizem, olha, a sua verdade é a verdade. Né? Na verdade não existe verdade. Né? A verdade é aquilo que você crê. Né? Mas isso aí que as pessoas dizem que não existe verdade, é verdade ou é mentira? Percebe? Então você não pode fugir daquilo que é verdadeiro. Né? A verdade é absoluta aos olhos de Deus. Né? Então, irmãos, vamos pensar a respeito disso, né? Pensar que há uma verdade absoluta e nós não podemos nos curvar diante daquilo que a sociedade diz que é verdade. Vamos nos apegar à verdade de Deus, vamos nos apegar a Jesus, porque Ele é, como eu já disse, o caminho, a verdade e a vida. Eu sei que essas palavras, elas são, como eu disse, um pouco agressivas essa sociedade pluralista, mas são palavras, irmãos, baseadas em amor, baseadas em sinceridade, baseadas em honestidade bíblica. Eu não quero pregar aquilo que é agradável aos homens, mas eu quero pregar aquilo que os homens precisam, que é a verdade, cheia de amor, cheia de sinceridade, cheia de honestidade, né? Essas palavras eu sei que soam também um pouco duras de se ouvir, mas é melhor ouvir um homem pecador como eu agora do que naquele grande dia ouvir da boca de Jesus: apartai-vos que eu não vos conheço, vós que praticais o pecado. Então, que você reflita nesta palavra, que você reflita nessa reflexão que eu trouxe a vocês aqui, baseado na Escritura, né? E que Deus ele venha operar em nossos corações um arrependimento verdadeiro, para que a gente seja de fato justos na congregação dos justos, justificados por meio do mérito de Cristo, realmente convertidos, realmente transformados, e não apenas religiosos ou filósofos religiosos. Tá bom, irmãos? Deus abençoe cada um de vocês, você, sua família. Compartilhe essa palavra para que ela alcance mais pessoas e nos desperte para uma vida de santidade e de verdadeiro relacionamento com Deus e com a sua santidade. Tá bom? Deus te abençoe grandemente. Um abraço. Fica com Deus.